O Everton Ribeiro agora talvez até se recuperando um pouco mais de onde já desandou ali o futebol dele, mas esse começo, essas 3 vitórias, como é que elas batem para o elenco, para o jogador? Eu acho que assim, elas vieram num momento muito importante, principalmente para o Rogério. Eu acho que o torcedor rubro-negro ele já está olhando o Rogério Ceni de uma forma diferente, como um cara que pode ser o comandante desse time milionário e tecnicamente o melhor hoje do Brasil. Então eu acho assim, isso é um ponto positivo para ele, Rogério, e para o Flamengo como time. A gente viu também boas atuações do Michael, que estava muito contestado, a gente viu boas atuações do Vitinho, a gente viu boas atuações desse menino João Gomes. Muitos achavam que o Hugo Moura tinha que jogar ao lado do Diego e não o João Gomes por conta da altitude, por conta de enfrentar a LDU. O Flamengo teve problema no passado lá. Então assim, eu acho que o Flamengo está num momento excepcional. Parabéns à diretoria do Flamengo, que não só trouxe bons jogadores, mas manteve os craques e aqueles jogadores que vão fazer o Flamengo continuar nessa campanha. Resolveu o problema da zaga, eu acho que é só isso que o Rogério precisa resolver o problema da zaga, que ainda não traz confiança. E depois vai bater de frente, eu acho que com o Palmeiras esse ano, e com o São Paulo, que vem aí numa crescente, né? E esperar por Atlético, esperar por Inter, que podem ser, né, equipes que venham a disputar as cabeças aí juntamente com o Flamengo. Agora tem o seguinte, a altitude também era um peso, né? 2.800 metros, os jogadores cansaram no segundo tempo, foram tempos bem diferentes de jogo, o Flamengo chega a levar um empate ali. Vou passar primeiro para você, Rodrigo, e depois, Pascoalzinho, você fica à vontade para ir na sequência também. O Rodrigo Caio deve estar voltando, isso resolve a zaga ou o Flamengo ainda tem uma questão de treinamento que passa também muito pelo Rogério e ele é cobrado pela torcida para que encaixe melhor o coletivo desse time, Rodrigo? Melhor a zaga, né? O Rodrigo Caio dá mais segurança, né? Jogador de defesa, a gente tá falando muito do Miranda sobre o São Paulo, né? Guardadas as devidas proporções, o Rodrigo Caio, já pela história vitoriosa que ele tem no Flamengo, é uma segurança que a torcida rubro-negra não tem com o Gustavo Henrique, que não tem com o Léo Pereira, o Nathan saiu, né, o Bruno chegando agora, então o cara que é o pilar ali mesmo, já consolidado, remanescente da zaga campeã de quase tudo de 2019, já que o Paulo Mari saiu, é o Rodrigo Caio. Ele ganhou um parceiro para ser bicampeão brasileiro, que é o Arão. Então acho que hoje o Rogério Ceni, diante das circunstâncias, ainda vai confiar e apostar nessa zaga. Eu fui defensor da manutenção do Arão nesse duelo contra a LDU na zaga, para botar um garoto como foi o João Gomes, que segurou a onda ali, para você mexer em menos posições no time. E o Flamengo, é bom lembrar, ele está 100% na Libertadores, o grupo é difícil. Tem um mérito maior ainda, porque às vezes você está 100% num grupo, que o grupo é acessível, te permite somar 18 pontos. Esse do Flamengo era o tipo de grupo na hora que você falava, olha, casca grossa, tem o Vélez na Argentina, o Flamengo já passou, tem a LDU em Quito, que é muito difícil de ser batida historicamente pelos clubes brasileiros. O Flamengo foi lá com dificuldade no segundo tempo, tal, mas superou. Então eu acho que o Flamengo que tá, já convenhamos, todo mundo esperava na final do Carioca, muito bem, obrigado, embora essa final potencialmente contra o Fluminense vai ser mais equilibrada, vai dar mais jogo do que muita gente imaginava. Muita gente no começo falava, o Flamengo campeão carioca, não tem sentido, é muito superior. O Fluminense está mostrando superação, garra, coração, camisa, futebol também. Então, o Campeonato Carioca hoje já não está tão certo, mas o Flamengo vai estar na decisão. E essa boa campanha de início do Flamengo da Libertadores dá tranquilidade para ele também chegar na final contra o Fluminense, é o que eu imagino, e não ter que poupar jogador, porque esse Campeonato Carioca, o Flamengo está indo para a final praticamente rodando o time e tal, fazendo rodízio. É o melhor elenco do Brasil, e apesar dos títulos que conquistou, Supercopa, Taça Guanabara, que para muita gente no Rio tem um valor muito grande pela tradição, o Rogério, aí eu discordo um pouquinho do meu querido menudo Silas, né? Porque eu ainda vejo em mídia social as pessoas cornetando. Hoje eu vi gente rubro-negro me escrevendo, chamando o Zidane
de Rogério Ceni do Real Madrid, porque escalou o Vinícius Júnior errado, sacou o Vinícius Júnior, o Rosa tá mal. Esse Zidane é um Rogério Ceni do Real Madrid prejudicando o Vini Malvadeza e tal. Você vê que o flamenguista ainda não tem esse carinho, tal, essa gratidão, sei lá o que, pelo Rogério. Mas os números são muito positivos. E essa campanha na Libertadores, até aqui para o Flamengo, é histórica. Eu concordo com o Gabigol de que o Flamengo é o melhor time da América, mas vai ter que se provar. Porque o ano passado ele entrou também como o melhor time da América e não passou pelo Racing nas oitavas. Né? Pode acontecer. O Flamengo de 81, maravilhoso, um dos times que mais me encantaram na minha vida, chegou como o melhor da América, era o melhor, era um timaço e perdeu do Peñarol. Dentro e fora de casa foi eliminado. Acontece. Então que o Flamengo, na hora mais decisiva, não venha ter uma surpresa como foi contra o Racing. Mas ali perdeu muito gol, né, Rodrigo? Mas, Paulinho, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir. Vou ouvir você também, Silas. Mas só para o Pascoal comentar em cima do que a gente está falando. Agora, Pascoal, vão aparecer uns números aí na tela que é para complicar, né? Porque a gente está aqui para complicar a vida de comentarista mesmo. Para falar de idolatria. E eu quero saber o que você tem a dizer em relação a esses números e o quanto eles interferem no que é a idolatria. Essa geração, sabe, que joga videogame? Que só viu o gol de falta do Zico no YouTube? Essa geração aí já tá na dúvida, Pascoal. Não, mas não tem que ter dúvida nenhuma. O maior que vestiu a camisa do Flamengo, não tem dúvida nenhuma, Arthur Antunes Coimbra. E vai descer. Eu não tenho. Eu vi, entrevistei, tava lá, o Ciro jogou contra. A gente viu esse cara jogar. Não tem comparação. O maior que vestiu a camisa. Uma Copa de 86. Você jogou junto na Copa do Mundo de 86. Fizeram a eliminatória da Copa do Brasil. O Zico sofrendo para jogar, né? Porque o Zico sofreu aquela lesão antes da Copa do Mundo. Puxa vida, não tem, gente, não tem explicação. O maior de todos é Arthur Antunes Coimbra, o Zico. O Gabigol é legal, é bom? É bom, é legal. É bom, 16 gols na Libertadores, legal, sensacional. Mas ele não é o Zico. Ele não é o Zico. O Zico é outro, como diria Bruno Henrique, é outro patamar, é outra situação. O Zico é diferente de tudo. Não dá para comparar. Idolatria, não. Você pode dizer que no número de gols eles estão igualados. Nem na qualidade técnica, porque aí é um absurdo o que jogava o Galinho. Eu só queria falar uma coisa, Dani, aí... Você não abre, eu vou tocar essa bola. Diga, Bubu. Não, o Zico não é porque era meu ídolo de infância, não, Copa de 82 e tudo mais. O Zico é outro patamar mesmo. Eu fiz um post hoje, deixa eu fazer uma propaganda aqui, um merchan. Fiz um post no meu blog, no site da ESPN hoje, dizendo que a meta do Gabigol, ele já passou. Em gols na Libertadores, o Zico, o técnico dele, o Rogério, o Pelé, porque ele tem um gol pelo Santos. Então, se você somar, ele tem 17 gols em Libertadores. Faltam 12 para ele se tornar o maior artilheiro brasileiro da Libertadores. É o Luizão. Luizão, que jogou no São Paulo, jogou no Corinthians, no Vasco. Sim. O Luizão tem 29 gols. Aí você imagina, o Gabigol nessa Libertadores, se o Flamengo for até a final, ele tem mais 10 jogos. Ele tem contrato até 2024 com o Flamengo, que é um time ultraofensivo, um time poderoso. Você centroavante desse time, obviamente você vai fazer muito gol, ele bate pênalti. Então eu vejo uma enorme chance da discussão daqui a pouco ser outra. O Gabigol não vai ser só o maior artilheiro do Flamengo na Libertadores. Eu acho enorme a possibilidade de ele ser o maior artilheiro do Brasil em Libertadores em um curto espaço de tempo. Talvez na próxima temporada. Se ele for espetacular nessa temporada, até nesse ano ele poderia alcançar o Luizão. Lembrando que o Fred do Fluminense está um pouquinho na frente dele, está com 21. Só que o Fred já tem 37 anos, está num time que não é dos candidatos ao título ainda, né? Aliás, eu comento o jogo do Flusão contra o Júnior Barranquilla nessa quinta-feira. Mas o Gabigol tem 24 anos e um futuro muito longo para possivelmente se transformar no maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores. Ele pode vir a ser o maior artilheiro da história do Brasil, fazendo 600 gols na Libertadores. Mas ele não será maior que o Zico. Não mesmo. Eu tô com você e não abro, Oswaldo Pascoal. O Silas vai fechar esse assunto aqui. Ó, que autógrafo bonito, ó. Não, esse aí você pode até estar com o olho embaçado que você consegue saber. Acabei de fazer aqui.
Você que fez? Ficou parecido, rapaz. Eu e o Branco, a gente fazia autógrafo de muita gente lá em 86. Fecha aí o assunto, Silas, pra gente rodar pros próximos times. Cara, vai passar o Zico em gols? Vai passar o Zico. Vai ficar na história do Flamengo como já está? Vai ficar na história do Flamengo como já está. Agora, jamais vai ser maior do que o Zico. Até faço minhas palavras do André Kfouri, hoje no programa, falando sobre isso. Acho que são posições diferentes, dois craques que conquistaram muitas coisas. Agora, nós estamos falando de um cara que, na minha opinião, está entre os 3 maiores números 10 que nós tivemos no Brasil, na história do futebol brasileiro: Pelé, Rivelino e Zico. Tem Rivaldo, tem Ronaldinho Gaúcho, tem Kaká, sim, tem outros jogadores que foram grandes jogadores, mas nós estamos falando do Zico, que está entre os 3 melhores da história. E, gente, eu vou falar de seleção brasileira. Em 86, nós tínhamos Falcão, Zico, Sócrates, tínhamos o Júnior, tínhamos Oscar, tínhamos um Careca. Quando o Zico não jogava, era outra seleção. Ele era meia seleção brasileira e machucado do jeito que ele estava. Então, assim, o Zico era fora do normal. Quem jogou junto com ele, quem assim acompanhou o Zico de perto, agora, óbvio, o Gabigol vai ficar marcado, tem que ter uma estátua do Gabigol lá na Gávea, no Ninho do Urubu, onde eles quiserem colocar, porque realmente o que ele está fazendo é